Fala aí pessoal, beleza? Bom, recentemente, algumas semanas atrás, né, o Paulo Figueiredo fez um vídeo comentando, né, sobre a questão ali do voto feminino, né, onde ele fala aqui no vídeo, né, que aqui mulher vota muito mal porque a maioria esmagadora das mulheres sempre votam aí na esquerda, né, logo na esquerda radical. E coincidentemente, né, logo após ele fazer esse vídeo, surgiram aqui algumas hashtags, ou enfim, começou a ser discutido um pouco mais na internet, né, algumas pessoas falando sobre proibição de voto feminino, né, porque as mulheres não sabem votar, só vota na esquerda, na extrema esquerda. Então muitos homens começaram a refletir, né, a pensar, inclusive aqui no Brasil, mais devido a esse vídeo que o Paulo Figueiredo fez, né, muitos homens começaram a refletir, a parar para pensar, onde numa realidade onde só mulher pudesse votar, né, se só mulher fosse escolher os nossos presidentes, se a gente dependesse de mulheres para poder eleger um presidente, a gente estava lascado. A gente estava lascado porque a maioria esmagadora aqui no Brasil vota no Lula, né? Declara nas pesquisas que não só no primeiro turno, mas no segundo turno também, a maioria vai tudo de Lula, né? E nas últimas eleições que tiveram aqui no Brasil, como por exemplo 2022, 2018, a maioria esmagadora também votou no Lula. Muita, muita, muita mesmo. E aí, né? Teve um pessoal aqui, ó, vídeo há 5 dias atrás, o pessoal da esquerda tudo com medo aí. Olha lá, não ignore a ameaça. Ataca um voto feminino e depois vai atacar o seu. Paulo Figueiredo aqui, sou contra o voto feminino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Aí, bom, vamos reagir aqui a esse corte aqui do Paulo Figueiredo, que foi o vídeo onde meio que basicamente começou tudo, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mulher vota estatisticamente muito mal. Pode arrancar os penteiros das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas que têm mais penteiros. Mas Nossa. se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E o que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. Em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns, bela ajuda. Mulher. Meu Deus, hein? O pessoal só faz merda. Então, enfim. Eu separei aqui algumas pesquisas, né? Aliás, duas só, né? Uma que foi aqui essa aqui, se não me engano, foi Big Data, né? Big Data. E a outra aqui foi da GERP, né? Pra poder dar uma olhada aí, né? Uma avaliada nessa parte aqui das intenções de voto, né? Aqui por gênero, né? Né? Mas essa questão, né? De, assim, literalmente, se nós fôssemos depender, né? O Brasil inteiro, se todo o país fosse depender do voto feminino para escolher um presidente, a gente estava lascado. Que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Né? Realmente. Como, por exemplo, aqui nessa pesquisa do Real Time Big Data, ela mostra aqui, né? Aqui tem a perfil de amostra, né? A maioria aqui que respondeu, 53% foram mulheres, 47% homens. E aí quando você vai aqui nas intenções de voto do primeiro turno, na parte aqui por gênero, 41% das mulheres, né, se a eleição fosse... Essa pesquisa aqui é de 1º de junho, né, tem um mês. Então esse cenário aqui é como se a pesquisa fosse hoje, né? Em outubro teremos eleições para presidente da República. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? 41% das mulheres declararam que votariam no Lula e 29% no Flávio. Né? E isso aqui é uma estatística assim geral, né? Aqui eles não estão dividindo por
classe social, renda, né, renda familiar ou, no caso, escolaridade. No caso, né, todas, simplesmente, literalmente, todas as mulheres que responderam à pesquisa, a maioria esmagadora, falaram que vão votar logo no Lula. Logo no Lula. Então, né, se as eleições fossem hoje, que, entre aspas aqui, dia 1º de junho de 2026, né, se as eleições fossem nesse dia aqui, 1º de junho de 2026, a gente tava lascado. A gente tava lascado. Porque as mulheres iam escolher o Lula para presidente de novo. E iam escolher o cara, né, o Lula, para mais 4 anos. Iam eleger o cara que vai poder indicar, no caso, mais 4 ministros pro STF. Então você imagina só o tamanho dessa cagada aqui, né? Elas voltarem no Lula de novo, mais 4 anos de Lula, e ele, né, assim, com os ministros que já tem toda essa ditadura, todo esse autoritarismo. Você imagina esse cara indicando mais 4 ministros no ano que vem. Imagina mais 4 anos desse cara com 4 ministros do STF, 4 comunistas lá, né? Então, as mulheres aqui escolheram Lula para mais 4 anos e mais 4 ministros no STF. Agora, já da parte aqui dos votos dos votos dos homens, né? Voto masculino, aqui já ficou tecnicamente empatado, né? 34% Lula e 33% Flávio Bolsonaro. Diferentemente das mulheres, aqui os homens eles dividiram muito os votos aqui entre, não muito, mas um pouco, né? Pouco mais do que as mulheres aqui entre Renan Santos e Caiado, né? Onde aqui, né, Renan Santos, Caiado e até mesmo aqui o Zema, né? A maioria desses votos aqui, do pessoal que vota nesses candidatos aqui, né, em sua maioria são pessoas ali anti-PT, né? Voto ali, às vezes pessoas que não vai muito com a cara do Flávio, né? Mas também jamais votariam no Lula. Só que aí, às vezes, né, no primeiro turno quer dar uma força para esses outros candidatos aqui, né? Pra ver se, não sei, de repente cresce nas próximas eleições e acaba no primeiro turno votando aqui nesse pessoal aqui para poder às vezes dar uma força. Mas num segundo turno entre Lula e Flávio, eu acredito que dificilmente a maioria esmagadora desses, né, dos votos desses 3 candidatos aqui nulariam, né, num segundo turno contra o Lula. Agora, né, se você for comparar novamente aqui com as mulheres, aqui elas já, cara, no primeiro turno, aqui ó, o Flávio ele só tá com 29% e o Lula com 41%, porque elas não dividiram o voto, né, os votos não se dividiram tanto assim entre Renan Santos, Caiado e Zema. Porque se você for ver aqui o número de brancos e nulos, tá menor, né? Entre os homens, 5% nulo voto, 4% não souberam responder, e entre as mulheres, 4% nulo e 3% não souberam responder. Ou seja, mais homens vão nular os votos do que as mulheres. Claro que as mulheres aqui em si, né, na pesquisa aqui também tem a maioria, né? São 53%, 47% homens, mas é uma diferença muito grande aqui, cara. É uma diferença muito grande. Enquanto que os homens ficam tecnicamente empatados aqui, o voto dos homens, 34-33, das mulheres é 41-29 Lula. Lula, assim, no primeiro turno, sem pensar. É um negócio, né, dá medo. É um negócio que você olha assim. Bolsonaro nunca teria ganhado em 2018, né? Nos Estados Unidos também, Trump nunca teria sido eleito em 2016, se fosse depender do voto feminino. E agora também, né, nas últimas eleições aí, que foi... já até esqueci, acho que foi em 2024, né, que o Trump ganhou. Nem lembro mais. Enfim. Se fosse depender do voto feminino, aquela mulher lá, aquela Kamala Harris lá, teria ganhado as eleições e o Maduro nunca teria sido capturado. O PCC e o Comando Vermelho nunca teriam sido classificados como organizações terroristas, né? Se fosse depender aqui das mulheres. Essa seria a nossa realidade. Aqui nessa outra pesquisa também do GERP, também a mesma coisa, né? Sempre a maioria esmagadora das mulheres vota no Lula. É impressionante, cara. Tipo assim, você entende não gostar do Flávio e tal, mas, pô,
É impressionante, pô. Elas votam logo no Lula, cara. Entendeu? Não sei, cara. Poderia dar um empate técnico, né? Votar, elas, sei lá, não sei, de repente escolher qualquer um desses aqui, né? Mas, pô, logo no Lula. Ou simplesmente, né, falar assim, pô, simplesmente anular o voto, né, pô. Não gosta do Flávio? Nulo o voto, mas vou votar num ladrão desses aí. E aí, né, voltando aqui, né, a 94... Zenaide Maia fala sobre os 94 anos do voto feminino no Brasil, votando à esquerda. Né? E, enfim, teve um pessoal aqui, ó, voto feminino sobre ameaça no Zeuar. Não tá ameaça bosta nenhuma, não vai. Não existe possibilidade hoje em dia na era woke voltar a proibir voto feminino. Isso não existe, isso nunca vai acontecer. Principalmente nos Estados Unidos. A não ser que, né, de alguma forma, lá nos Estados Unidos o Trump saia do poder, elejam um islâmico para presidente dos Estados Unidos, assim como elegeram lá na prefeitura de Nova York, aí sim, né, se o Islã começar a migrar para lá, colocar um presidente Islã, enfim, um congresso Islã, aí sim, talvez o voto feminino será proibido novamente. Mas, enquanto tiver Donald Trump lá, enfim, ali os republicanos, né, isso não vai acontecer não. Porque o voto feminino voltou a ser debatido. O pessoal aí, cara, será que mulher teria que ter o direito de votar mesmo? Porque elas só fazem merda, elas só votam no PT, só votam no Lula. E na verdade, cara, ninguém deveria, não são só as mulheres que não deveriam ter direito ao voto. Ninguém deveria ter direito ao voto. Ninguém. Porque ninguém é digno de escolher, né, um engravatado para poder mandar na sua vida. Né, isso aqui, ninguém... Eu não preciso de um presidente, ou de um deputado, ou de um senador, ou de um ministro do STF para poder ditar como é que vai ser as regras do país e como que eu tenho que viver e qual seria, né, a melhor forma de você, né, de você cuidar da vida das pessoas. Não. Ninguém deveria ter direito ao voto. Né? A democracia em si é um sistema... falho já na essência. Porque a partir do momento que você permite que todos possam votar, você está permitindo com que idiotas possam escolher o presidente para as outras pessoas, para todas as outras pessoas. Então, quando a gente vê isso aqui, mulheres, 41% de votos feminino no Lula, dá para chamar de um bando de imbecil? Sim, é um bando de imbecil. Não tem outra... Não tem outro adjetivo, alguém que declara que vai votar no Lula no primeiro turno. É imbecil, é imbecil. Assim como esses aqui também, esses 34% aqui, desses homens aqui, são um bando de retardado. Um bando de retardado, falar que vai votar em Lula, pô. Esses aqui também. Esses aqui, ó, que falar que vai anular o voto, imbecil. Esses aqui também, não sabe, imbecil, como é que o cara... Essa altura aqui do campeonato, 1º de junho de 2026, o cara não sabe quem vai votar, tá de brincadeira, né? Claro que quem não quiser participar também desse teatro, né, também tem todo o direito de não votar, de faltar, enfim. Isso aí é nada mais nada menos do que você exercer o seu direito à liberdade individual, né, e não participar dessa putaria aqui. Mas, pô, o cara que vai lá, tá ligado? A pessoa que vai lá, sai de casa pra chegar lá em frente à urna e anular o voto, mano. Era melhor ter ficado em casa, cara. Pra que isso, né? Pra que? Não faz o menor sentido, mano. E o pior é o cara que vota aqui no primeiro turno em algum desses aqui, né? Chega lá no segundo turno, tipo assim, com exceção de quem é esquerdista, que vai votar nesses caras aqui, ó, PCO, PCB, PSTU, né? Esses aqui, ó, pode ter certeza que os eleitores dele, quando chegar no segundo turno, vai votar tudo no Lula. Tudo no Lula. Enquanto que esse pessoal daqui, ó, Missão, Renan Santos, Caiado, Zema, vai ter alguns idiotas que vão anular o voto contra o Lula. Eles vão votar nulo e vão acabar fazendo o Lula ganhar a eleição de novo. Né? Né? Sempre tem esse pessoal aqui. Enfim. Aí aqui são outros cenários, né? Lula e Zema. Mas aqui já não vai entrar na parte aqui
no tema do vídeo, né? Vamos ver aqui, rejeição múltipla. Lula tem maior rejeição. Essa aqui é uma pesquisa da GERP de... eu nem lembro, acho que foi em junho também. Junho, mas não tem o dia aqui. Enfim, também é de junho, mesmo mês da outra pesquisa ali. Né? Da parte do voto feminino, 47% rejeita o Flávio e 42% rejeitam o Lula. Então, assim, até na rejeição, né, as mulheres odeiam mais o Flávio Bolsonaro do que o próprio Lula. Esse negócio de mulher não ter direito ao voto, ninguém deveria ter direito ao voto na realidade, né? Porque a partir do momento que você permite com que todas as pessoas possam votar, né, com que todos, praticamente qualquer brasileiro possa escolher um presidente para cuidar da vida de todos, é óbvio que vai dar merda. Porque a maioria é formada por idiotas. A maioria são pessoas que, assim, não tem capacidade nenhuma para poder escolher, eleger alguém para um cargo tão importante assim como o presidente da República. É um absurdo isso aí. Né? A democracia é basicamente uma ditadura da maioria que são formadas por idiotas. Então, ninguém precisa de um Estado, de um político, de um presidente para poder cuidar da sua vida. Ninguém precisa. O Estado é o nosso maior inimigo. O Estado é o inimigo de todos nós. Vocês têm noção que pessoas que vivem de Bolsa Família votam, pessoas analfabetas votam, preso vota, mesmo que, apesar de ter aí passado uma lei, né, que se eu não me engano, passou esse ano, 2026, onde proíbe preso de votar, né, a lei já foi sancionada pelo próprio Lula, só que ela não vai valer para as eleições desse ano de 2026. O STF decidiu que nessa eleição os presos ainda vão poder votar. Pois é. Então, cara, preso pode votar, analfabeto pode votar. Cara, você tem condição de, por exemplo, um analfabeto ou um preso, um presidiário, um ladrão, um bandido, nomear, por exemplo, um CEO de uma empresa? Imagina que você faz parte ali de uma... Enfim, você é um investidor e você quer investir naquela empresa, você quer comprar ações daquela empresa e você descobre, né, que vai ter uma votação para poder escolher o CEO daquela empresa, onde os eleitores não serão pessoas capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas, enfim, como é que eu posso dizer, cognitivamente, não diria evoluídas, mas, né, pessoas ali, sabe, qualquer um. Você imagina só você botar qualquer um para poder ser o CEO aí da Tesla, né? Imagina você botar qualquer um para poder votar para escolher o CEO da Tesla ou qualquer outra empresa, né? Você imagina só você dar o direito de uma pessoa lá do Nordeste que vive de Bolsa Família ou que é analfabeto escolher o CEO da Microsoft? Você acha que essa pessoa tem capacidade disso? Né? Pior ainda é escolher um presidente da República para cuidar da vida de todos nós. Vai ser o cara que vai decidir as leis, que vai fazer os decretos, que vai decidir ali se uma empresa deve ser privatizada ou não, que vai decidir se basicamente você vai ter liberdade de expressão ou não, né? Porque se o Lula ganhar de novo, meu filho, já era as redes sociais. A gente literalmente vai virar a China. Ainda mais com essa lei Felca aí que foi aprovada esse ano, né? Sancionada por ele. Até agora a lei Felca não fez efeito porque é ano de eleição. Mas quando chegar o ano que vem, né, com Lula reeleito, meu, pode esperar que para qualquer vídeo que você for ver no YouTube, qualquer site que você for acessar, você vai ter que colocar lá teu CPF, a foto da tua cara. E aí, quando você for postar um comentário no Instagram criticando ali, falando que a Janja gasta o nosso dinheiro à toa com merda, ela vai lá, vai
te processar por misoginia. E aí quando você for sair na rua, né, principalmente você aí que mora em São Paulo, a Smart Sampa vai pegar lá o seu rosto e em 2 segundos, em 1 minuto, a viatura já vai estar lá do teu lado lá e já vai te levar lá pra delegacia pra você se explicar o porquê que você comentou aquilo na internet, né? Por que você fez deu uma opinião misógina contra a Janja, né? Pelo fato de você ter criticado ela por gastar o nosso dinheiro com besteira, com putaria, enfim, com os luxos ali que ela gasta, né? E é isso. E aí, né, tem essa frase aqui do Jorge Luiz Borges, né, que é basicamente o resumo aqui do vídeo. A democracia ela é um erro estatístico, porque na democracia decide a maioria, né, e a maioria é formada de imbecis, ou seja, a maioria é formada de simplesmente brasileiros. E aí não tem como dar certo.